Seja bem-vindo à nossa primeira aula do programa Olhar para as Diferenças, EAD Assistência Social. Hoje o nosso tema, a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento infantil, quais seriam as implicações e o percurso histórico desse desenvolvimento na concepção da psicologia do desenvolvimento. Antes dos estudos contemporâneos, a criança não era vista como um processo de desenvolvimento. Pelo contrário, ela tinha características adultas atribuídas a ela e, como consequência, sofria com diversas violências e situações de negligência. A partir desses novos estudos, dos estudos contemporâneos e da contribuição da psicologia evolutiva, nós começamos a lançar a olhar para o desenvolvimento da criança. E aí, a princípio, o desenvolvimento e o estudo do desenvolvimento, ele surge pautado numa ideia inata ao desenvolvimento. O que seria uma ideia inata? É que todos nós, ao nascermos, nasceríamos com nossas capacidades, potencialidades e aprendizagens já desenvolvidas. Claro que nesse primeiro momento, para o estudo, isso foi de grande relevância. No entanto, a partir da evolução dessas discussões, identificou-se que nós, enquanto sujeitos ativos ao nosso desenvolvimento, não teríamos condições de, unicamente de forma inata, elaborar as nossas potencialidades e desenvolver as nossas capacidades, sejam elas motoras, físicas, cognitivas ou afetivas. Foram a partir dessas primeiras indagações sobre o desenvolvimento humano que a gente começou a compreender o desenvolvimento infantil a partir de um processo de atividade, ou seja, a criança ela passa a ser participante ao seu próprio desenvolvimento. Isso quer dizer que nós temos características inatas ao desenvolvimento? Temos, mas elas não determinam as nossas potencialidades e aprendizagens. Elas determinam características biológicas, como cor de pele, olho, cabelo, entre tantas outras características genéticas. Na evolução da discussão do desenvolvimento infantil, percebe-se que a criança, após o nascimento, a partir dos estímulos do meio, do ambiente, da família e do seu entorno, começa a desenvolver tais características e habilidades, a partir do seu entendimento e interação com o meio. O ambiente, nesse sentido, faz total diferença no processo de desenvolvimento da criança. Ou seja, é a partir desse momento que a criança começa a atribuir sentido aos seus aprendizados e vivências pessoais. Ele recebe do meio externo, recebe do meio social, se apropria dessas informações, traz para si enquanto sentido dessas vivências e começa, a partir das repetições e observações do meio, a desenvolver suas próprias características. Ou seja, nesse sentido, o desenvolvimento humano passa a ser, claro, considerado os processos biológicos, mas considerando todas as modificações do ambiente no qual o sujeito está inserido. Num contexto geral, o desenvolvimento seria e é um processo através do qual o indivíduo constrói ativamente nas relações que estabelece com o ambiente físico e social as suas próprias características. E são a partir delas que nós estruturamos o que o estudo traz enquanto fatores do desenvolvimento infantil.